Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, o versículo de número 8. Assim está escrito: Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Estamos diante de mais um preciosíssimo conselho da palavra de Deus através do apóstolo Paulo, a quem Deus usou de maneira gloriosa. Seus escritos, na dependência e direção de Deus, são fundamentos para a nossa vida cristã. E aqui falando sobre oração, colocando diante de nós esta obrigação, este compromisso, este dever que temos de orar. O próprio Jesus, quando esteve aqui, ele ensinou através de uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Está lá no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 18, o versículo 1. Está escrito assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Em outra oportunidade, Jesus disse que nós temos que orar e vigiar. Paulo, em outras situações, disse: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica por todos os santos. Isso está lá em Efésios, no capítulo 6, o versículo de número 18. Assim está: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aos Tessalonicenses, Paulo deixou registrado na primeira epístola, no capítulo 5, e no versículo de número 17, assim: orai sem cessar. Então, nossa vida deve ser regada com oração. Nós nos fortalecemos através da palavra e da oração. Isso abre-nos oportunidade e caminho, acesso direto à presença de Deus. Oração e palavra, palavra e oração. Tanto é que, quando surgiu um problema na igreja primitiva, com relação ao alimento que era distribuído para as viúvas, tanto as gregas como as hebreias, houve lá uma dificuldade e levaram isso diante dos apóstolos. E Pedro, com os demais apóstolos, orientados por Deus, deram aos irmãos a seguinte orientação. No capítulo 6 de Atos, no versículo 3, diz assim. Versículo 1 diz: Ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, oração e palavra são 2 recursos indispensáveis para a nossa vida cristã, nossa vida de comunhão com Deus. Em vários textos, nós vamos encontrar os irmãos da igreja primitiva se reunindo em oração, seja no cenáculo, seja no templo, seja nas casas, seja nas ruas, não importava aonde fosse, eles estavam sempre se dedicando a momentos de oração. E com a palavra de Deus, isto se fundamentava e colocava as pessoas em sintonia
com a vontade de Deus para aprender dele e ter experiências espirituais profundas na vida. Aqui, quando Paulo estava escrevendo a Timóteo, dentre tantas orientações que Paulo deu a Timóteo, o seu filho na fé, alguém que ele adotou espiritualmente, porque quando Paulo o conheceu, Timóteo já servia ao Senhor, ele foi instruído, ensinado pela sua mãe Eunice e pela sua avó Loide. Então, nós encontramos aqui que este Timóteo, ele era alguém que estava caminhando de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Então, a sua mãe Eunice, sua avó Loide, teve o cuidado de instruir e orientá-lo. Paulo, quando chegou na sua viagem missionária e encontrou com Timóteo, Paulo então percebeu, ou teve o discernimento de Deus, de que em Timóteo havia uma promessa de Deus. Ele leva Timóteo consigo e naquela companhia, naquela parceria de Paulo com Timóteo, Paulo, o velho, o apóstolo, Timóteo, o adolescente, o novo, que estava começando. Então, com Paulo e Timóteo, firmou-se uma união, uma parceria na obra de Deus. E quanto Timóteo aprendeu através da experiência de Paulo. Paulo sempre o levando a que ele tivesse experiências com Deus. E aqui, neste capítulo 2, versículo 8 da primeira epístola, Paulo, então, afirma ele dizendo o seguinte: quero, pois, que todos os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Observe que no versículo 1 deste mesmo capítulo, ele já havia deixado registrado o seguinte: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, dito isto, Paulo então diz: quero, desejo, oriento, aconselho que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Quando Paulo diz esta palavra, essa palavra foi de utilidade grande para nós por muitos séculos. Quando diz, quero, pois, que todos os homens, nesta palavra, homens, está generalizada toda a humanidade. Toda a humanidade. Então, quando nós encontramos esta palavra, está incluído aqui homens, mulheres, crianças e jovens. E a cristandade não teve nenhuma dificuldade quando relacionado esta palavra, que ela era uma palavra abrangente, representando a humanidade toda. Porém, de uns anos para cá, criaram tantas dificuldades e embaraços, porque já não aceitam mais. Quando diz, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, estão querendo dizer que só os homens do sexo masculino é que estão listados na palavra de Deus e não as mulheres, os jovens e as crianças. Mas a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Isto é, são as pessoas que querem procurar uma oportunidade para se desviar do intuito da palavra de Deus. Então, nós observamos aqui, quando diz esta palavra, quero, pois, que todos os homens, está significando todas as pessoas. Todas as pessoas. Hoje já tem que dizer, quero que os homens, quero que as mulheres, que os jovens, que as crianças, enfim, tantas coisas que as pessoas já colocam como
impedimento para não crer no que diz a palavra de Deus. Mas nós, os salvos em Cristo Jesus, entendemos esta linguagem bíblica, aceitamos e cremos nela. E salvos, homens, mulheres, jovens, crianças, seja quem for, eles estão inclusos nesta palavra. Então, todos nós somos convocados a orarmos em todo o lugar. Não existe um lugar exclusivo para orar. É bem verdade que cada um tem no seu lar, no seu trabalho, ou aonde for, um horário e um lugar específico para orar. Mas isso não o impede de orar em todos os lugares. Agora, esta oração feita em todos os lugares não é uma oração de ostentação, de exposição, para demonstrar que sabe orar, que ora melhor, que tem uma boa oratória, tem uma boa frase de oração. Não, não é isso. O que está dizendo aqui é que em todo lugar onde nós nos movimentarmos, ali será para nós também um lugar de oração. Então nós podemos orar em casa, podemos orar na condução, podemos orar no trabalho, na escola, no comércio, na igreja. Em todos os lugares nós devemos estar ocupados com a oração. Orar é falar com Deus. Deus criou para nós este caminho, através da oração. Então, quando nós oramos, nós estamos caminhando por uma estrada que foi aberta pelo Senhor nosso Deus para nos levar à presença dele. Então, a oração, ela é fundamental na vida do cristão. Não se pode conceber um cristão que não ore. Não existe. Se houver alguém se dizendo cristão que não se dedica à oração, esta palavra dele está sob júdice, está em dúvida, porque o verdadeiro cristão, ele sabe o valor profundo e permanente da oração, e ele alia, então, oração com palavra, e então ele tem acesso à presença de Deus. Em outras oportunidades, ele alia oração, jejum e palavra. Este trio, ele também fortalece a nossa vida de comunhão com Deus. Aqui ele está dizendo, quero, pois, que todos os homens orem em todo lugar. Não existe um lugar que não se possa orar. Ah, mas não, o lugar ali não é conveniente, o lugar ali é trevas pura. Justamente por ser trevas, é ali que devemos também orar. Então, orando em todo lugar. Agora, ele colocou aqui, diante de nós, as condições, como devemos orar. Ele diz, levantando mãos santas. Então, as nossas mãos não devem estar tomadas de impureza. À medida em que nós estamos orando, temos que levantar as mãos santas, puras, mãos sem ira e sem contenda. Sem confusão, sem contenda, sem ira, sem violência, sem desejo maligno no coração, sem revanche, sem vingança, nada disso. É para levantar mãos que sejam santas, que sejam sem iras e que sejam sem contenda. Mãos que não sejam manchadas de sangue, de corrupção, de imoralidade e de mentira. Estas devem ser as características das nossas mãos quando as levantarmos em atitude de oração diante do Senhor nosso Deus. Porque as pessoas, às vezes, correm no afã do gesto de levantar mãos. Mas como é que está o coração? Porque dependendo do que estiver no coração, está na mão. Se no coração tiver impureza, as mãos estão impuras. Se no coração estiver corrupção, a corrupção está na mão. Se no coração tiver imoralidade, ela está nas mãos. Se tiver infidelidade, ela está nas mãos. Se tiver engano e mentira, está nas mãos. Se tiver roubo, está nas mãos. Então, estas mãos, nestas condições, não podem ser levantadas, porque o levantar dessas mãos não vai significar nada, não vai abrir o acesso a Deus simplesmente por levantar as mãos.
mas elas precisam estar dentro do estabelecido e requerido pela palavra de Deus. Então nós encontramos aqui, ore em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Então nós observamos dentro de alguns textos da palavra de Deus, já observamos lá em Atos, no capítulo 6, o versículo 3, que os apóstolos disseram: nós perseveraremos no ministério da oração e da palavra. Então eles tinham a oração como um ministério, algo que eles deveriam devotar-se, entregar-se, tomar tempo. Toma tempo para orar. E encontramos no Salmo 141, o verso 2, uma expressão aqui do salmista Davi, quando ele diz o seguinte: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Então, a oração agradável diante do Senhor, como incenso, e o levantar das mãos como sacrifício da tarde. Quando observamos o que Jó deixou registrado no seu livro, está escrito assim, no capítulo 11 de Jó e os versículos 13 e 14, está escrito assim: se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Para ele quem? Para Deus. Agora, observe a recomendação. Se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti. Não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Então, se houver iniquidade, trata primeiro de remover esta iniquidade, esta impureza, esta ira, esta contenda, esta corrupção, esta infidelidade das suas mãos, para depois, então, estar em plena condições de estendê-las e levantá-las para Deus. Então diz: e terás confiança porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Quando encontramos em Provérbios, no capítulo 22, e o versículo de número 8, está escrito assim, 22 e 8, 28 e 9 de Provérbios. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Não adianta querer orar, se não dar ouvido à palavra de Deus. Se desviar os ouvidos da palavra de Deus, a oração será abominável, portanto, reprovada diante de Deus. Então veja que existem condições para se orar diante do Senhor. No Salmo 66, o verso de número 18, está escrito assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, observamos aqui, iniquidade no coração impede que as nossas orações sejam ouvidas. Quando Deus, através do profeta Isaías, lá no capítulo 59, ficou registrado que: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Então observe que iniquidade e pecado, imoralidade, ingratidão, infidelidade, ira, contenda, todas estas coisas abrigadas no coração não nos favorece que a nossa oração seja ouvida pelo Senhor. Por isso que Paulo, ao escrever a Timóteo, disse:
Quero, pois, que todos os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Deus abençoe, Daniel Amaro. Então aqui está claro, dentro do que diz a palavra de Deus, que a oração é um recurso, é um meio que Deus colocou à nossa disposição, porém não é de qualquer maneira que se entra pelo caminho da oração. Numa outra oportunidade, Paulo disse: orarei com o espírito, mas orarei também com o entendimento. E agora ele afirma aqui que nós temos o dever de orar em todo lugar, aonde quer que esteja, por mais difícil e perigoso, por mais tranquilo e sossegado, nestes lugares deve-se fazer oração. E ele diz que os homens orem em todo lugar. E neste momento de oração, procure levantar as mãos para Deus. Agora, estas mãos não podem ser marcadas, manchadas e corrompidas. Tem que ser mãos limpas, mãos santas, mãos que não têm ira, mãos que não têm contenda, que não têm vingança, mãos que não têm nada que é do alheio, mas mãos que glorifiquem a Deus. Estas mãos precisam ser levantadas ao Senhor em oração. Então, este é um conselho oportuno, necessário, um conselho que faz bem para a nossa vida. Então, nós observamos na palavra de Deus este conselho de Paulo. Então, nós observamos nesta manhã uma meditação que lemos e postamos na rede social do devocional Bom Dia Amigo 2024, do pastor Israel Belo de Azevedo. Ele coloca assim: quando orar. Observe o que ele deixou registrado. Quando orar, ajoelhe o seu coração, não como quem exige, mas como quem se curva. Quando orar, cole seu ouvido na boca do Deus eterno para ouvir, mesmo que seja para ele o corrigir. Quando orar, entregue-se ao Deus eterno, que o conhece mais profundamente que você mesmo. Pode intuir e saber o que você lhe está a pedir. Quando orar, permita que o Deus eterno o convença. Quando orar, reconheça sua profunda ignorância. Quando orar, deseje que o Deus eterno o converta. E para aprender e depender, não para ensinar e comandar, é para esperar e não determinar que você se põe a orar. Então aqui observamos: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, com toda oração e súplica, por todos, com toda oração, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Com toda oração e súplica, foi o que Paulo disse lá em Efésios, no capítulo 6, lá no versículo de número 20, e versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então está aqui, os santos do passado, nossos irmãos fiéis e leais ao Senhor, eles tiveram uma vida riquíssima de oração diante de Deus. Eles prezavam pelo momento da oração. Os apóstolos, quando do início da igreja na terra, eles viviam em constante oração. Aquela igreja caminhou e cresceu de joelhos, orando. Até um compositor fez um hino que dizia: de joelhos é melhor, na alegria ou na dor, sempre orar ao Senhor, de joelhos é melhor. Então, orando, nós vamos vencer todos os embates da vida, todas as dificuldades. Então, os nossos pais na fé, eles tiveram vidas regadas com oração. Oração e lágrimas, oração e sofrimento, oração e limitações,
mas quando se postavam em oração, o céu se abria, a glória de Deus se manifestava. Hoje vivemos um período em que as pessoas não sabem mais orar. Os crentes desaprenderam de orar. E ninguém mais quer tomar tempo para orar. Parece que a oração é um mal, que as pessoas estão fugindo dela a todo custo. Eu me lembro há muito tempo atrás, quantas vezes nas igrejas tinha cultos que eram somente cultos de oração. Tinha 2 cultos na semana. Tinha um culto que era o culto de oração, era oração do começo ao fim, no final cantava-se um hino, recolhia a oferta e fazia oração final e ia para casa, lendo um versículo. Um outro dia era o dia de oração e doutrina. Então, meia hora de oração e 40 a 50 minutos de palavra, de ensino, de doutrina, ensinamento da palavra de Deus. E as pessoas vinham para o momento de oração. Se chegasse atrasado, não tinha lugar por onde se ajoelhar. Eles ficavam em pé nos corredores ou ajoelhado pelos cantos, porque não tinha mais lugar, porque as pessoas tinham fome e sede de Deus. E eles corriam para os templos para momentos de oração. Quando se anunciava uma vigília, aquela vigília era superlotada. As pessoas vinham para orar. 1h30, 2 horas de joelhos, oração, clamor e lágrimas, choro na presença de Deus, humilhação diante do Senhor. E aquela noite de oração trazia tantos resultados para as nossas vidas. Hoje já não tem mais vigílias de oração. As vigílias são os louvorzão. E os templos já não tem mais o culto específico de oração. Eles chamam agora culto da palavra, mas não tem nem oração e nem palavra. Para se começar o culto, se tomava 30, 40 minutos de oração. Hoje não, só se faz lá uma oração simbólica para começar o culto e termina-se com uma oração simbólica e nada mais que isto. A fraqueza espiritual da cristandade atual se deve à falta de oração e palavra e oração. Quando Paulo disse a Timóteo e diz a mim, a você, a cada um de nós, quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Este é o procedimento que nós devemos observar e praticar na nossa vida. Precisamos voltar à prática da oração. Através da oração, a nossa vida espiritual, ela será enriquecida. Haverá revelações de Deus, da sua palavra, para a nossa vida. Quantas coisas estão na palavra que nós não descobrimos, por nos faltar esta intimidade espiritual com o Senhor. E ela só virá no momento da leitura, meditação e oração. Quando entrarmos por este caminho, Deus abrirá para nós a sua palavra e a sua presença dará o fortalecimento necessário para a nossa vida cristã. Mais do que tudo, o que nós precisamos é voltar a esta prática da oração e da palavra de Deus. Isto vai nos manter no caminho certo, firme, seguro e direcionado para a presença de Deus. Mas observe, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Se porventura as nossas mãos estão marcadas de impureza, de iniquidade, de corrupção, de ingratidão, de imoralidade, de desonestidade, de ira ou de contenda, tratemos de purificar as nossas mãos pelo sangue de Jesus. E depois, então, podemos vir já com mãos santas, sem ira, sem contenda, sem mancha, sem nada que possa impedir, e levantemos a Deus. Deus ouvirá a nossa oração e contemplará o levantar das nossas mãos, inclinará os seus ouvidos e enviará para cada um de nós
a resposta e o direcionamento que precisamos para segui-lo firme e fiel até o fim. Querendo Deus, amanhã retornaremos.